Salve, humanos! Aqui é Tian Milema. Muito foi falado do Fábio Weingarten e toda a polêmica do homenageado ex-militar que atuou contra a guerrilha do Araguaia e da suposta propaganda oriunda de uma cervejaria de Munique em um tweet da Secom. Vou comentar esses dois pontos, apontar algumas dúvidas e uma sessão de puxão de orelha no final. Mas, antes de começar, quero dar a missiva de nossos amigos do Movimento Brasil Conservador. O MBC irá lançar o Congresso MBC Online, o maior congresso conservador online da América Latina de 29 a 31 de maio. Uma excelente oportunidade para criarmos uma união conservadora, além de prestigiar grandes nomes do conservadorismo brasileiro, incluindo nosso querido comparsa de trincheira Kim Paim. Entre no site da MBC, inscreva-se no congresso e tenha acesso a dezenas de palestras e entrevistas por módicos R$ 24,90. É muito conteúdo e conhecimento por poucos reais. Mas corre, pois o tempo urge. O link está no descritivo do vídeo. E agora, sem mais cerimônias, bem-vindos ao Metástase. Eu sei, eu gostaria muito de continuar a série Tavistock, mas algumas questões sobre o chefe de secretaria de comunicação Fábio Weingarten chamaram minha atenção, além de alguns apontamentos de Mauro Fagundes, Henrique Oliveira e Maia Almeida. Vamos começar pela homenagem ao ex-militar. O Major Sebastião Curió Rodrigues de Moura, que atuou contra terroristas ligados ao socialismo da guerrilha do Araguaia, foi recebido com honras pelo nosso Bonorito. Nem precisa dizer que isso deixou os recém-casados esquerdalha e liberais espumando de raiva no melhor estilo reativo pavloviano, a ponto do PSOL, que não é referência para coisa alguma de boa, ingressar com ação na Justiça Federal no Distrito Federal contra Bolsonaro e o secretário de comunicação Fábio Weingarten pela publicação em perfil oficial do governo. O que essa mesma escumalha não conta é que a guerrilha foi criada pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, com alinhamento maoísta, com o objetivo de dominar uma área e fazer resistência contra o regime militar, e foi contra-atacada durante a gestão do Emílio Garrastazu Médici. O livro Borboletas e Lobisomens, de Hugo Studart, aborda o fato focado em 7 sobreviventes que foram dados como mortos. Só o livro em si seria o suficiente para acabar com a Comissão da Verdade, que não deu espaço para militares e só serviu para dar poupudas e indenizações a terroristas. A hipocrisia desse pessoal é monumental, a ponto de, segundo nosso querido Olavo de Carvalho no artigo Desproporção Monstruosa, a simples existência do PCdoB é um escândalo que brada aos céus, tanto quanto seria a de um partido nazista ou de uma filial brasileira da Al-Qaeda. Membro devoto de uma rede internacional de apoio ao comunismo chinês, esse partido é corresponsável pelos crimes da ditadura mais sanguinária e genocida que o mundo já conheceu, cujo rol de vítimas não fica, segundo os estudos mais recentes, abaixo da cifra de 70 milhões de pessoas. Viu, Regina Duarte? Nem um único palavrão foi dito, sua comunófila. Isso sem contar maremotos sequenciais de criação cultural sempre a demonizar militares e santificar terroristas assassinos, alheios aos justiçamentos que provam que a raça que mais assassinou socialistas foram os próprios socialistas, cuja herança maldita foi uma cicatriz cerebral em gerações de brasileiros que foram doutrinados a imaginar que a ditadura militar foi literalmente a maior das mazelas humanas que matou menos de 500 pessoas em 20 anos de governo. Mas o que é a morte de mais de 100 milhões de pessoas em tempos de paz, graças ao democídio perpetrado por ditaduras socialistas, perto da Hiroshima fetichista que os intelectuais, classe artística e professores que ainda moram com a mãe bradam com lágrimas encachoeiradas ao lembrar do punhado de seus terroristas mortos no governo militar? Percebem a desproporção? Segundo ponto, a suposta alusão ao lema da NSDAP no campo de concentração de Auschwitz, em campanha da Secom no dia 11 de maio. No texto,
A SECOM, além de criticar merecidamente a imprensa prostituta de Open Societies, Grupo Lemans e outros grupos supranacionais, utilizou no final do texto do tweet a seguinte frase: "O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil." Tudo o que a imprensa precisava para descascar a SECOM e colocar mais uma vez a pecha de governo da Cruz Gamada. Não acredito que o Weingarten tenha sugerido isso como base no austríaco maldito, especialmente porque ele é judeu. A ironia de tudo isso é que a grande mídia ignora duas outras palavras da frase: união e verdade. Está em João 8,32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Será que a Bíblia é nazista também? Olha só que coisa. Acredito que o que tenha pesado de verdade não é só o imaginário torpe de uma minoria ruidosa e dos lemmings medíocres que se pautam pela imprensa instrumentalizada em relação ao Bolsonaro, como também a lambança que Roberto Alvim, ex-secretário especial da Cultura, com seu discurso baseado em Goebbels, e os nossos rábicos inimigos que querem tomar de assalto, mais uma vez, o Brasil. Alvim foi merecidamente exonerado, pois secretário da Cultura que não sabe o que Goebbels disse não merece assumir o cargo. Neste caso de 11 de maio, acredito que a colocação foi inadequada, mas não apologia direta ou indireta ao ideário nacional socialista que assombra os esquerdistas, pois esses os lembra do que eles são. Assim como os ditadores estaduais que querem implementar no Brasil um processo de fragmentação para que a China volte a comprar da maior liquidação da história. Enquanto isso, o Moro, em aliança com o antagonista e empíricos, junto com seu advogadinho que defendeu Odebrecht e Eduardo Cunha, destila o veneno de suas presas enquanto lança caos e incerteza no mercado com sua língua bífida. Como o próprio Kim Paim disse, é hora de decretar a prisão deste cuck mentiroso, fofoqueiro e abortista. Quanto a Weingarten, ele errou ao dar munição ao inimigo. Ou ele não se ligou, na melhor das hipóteses, ou um dos assessores tem um pé no esquerdismo e fez sabotagem, o que, em teoria, não seria a primeira vez. O que me leva ao prometido puxão de orelha. Weingarten, ou tu és um apedeuta, ou assidioso, ou futuro traidor. Sei que foi o próprio Olavo que sugeriu teu nome ao substituir aquele sacripanta do general Santos Cruz, mas isso não te deixa imune às minhas críticas e dúvidas. Há uma máxima que diz que, se quer algo bem feito, faça você mesmo. Não é o teu caso. Tu colocas outras pessoas a tocar a SECOM enquanto tu ficas constantemente ao lado do presidente da República, e nem isso tu fazes direito. Hora de usar a SECOM como se deve. Veja o que o governo da Polônia fez quando contou sua história desde os horrores de Hitler e Stalin à sua libertação. Tá na hora de fazer a mesma coisa aqui e ostensivamente. E use a TV aberta para isso. Não tenha medo. A TV aberta ainda é um dos canais que grande parte da população utiliza em sua maioria. Ainda não foi realizada uma limpeza na SECOM. Não é de hoje que há suspeitas de haver muitos integrantes que agem com a mente pervertida pelo socialismo ou são infiltrados que sabem o que fazem. Já não é hora da dedetização não só na Secretaria de Comunicação, como na Empresa Brasil de Comunicação, hein, senhor General Luiz Carlos Pereira Gomes? Sei que tu foste o cofundador do Instituto Liberta, que diz lutar contra a exploração sexual infantil. E é mais do que necessário lutar contra esse crime hediondo, já como pedófilo nem é gente. Não sei se ainda tens voz no Instituto, mas gostaria de saber de quem foi a ideia mentecapta e nefasta de colocar a Luciana Temer, isso mesmo, filha do ex-presidente Michel Temer, como diretora-presidente, sendo que ela já disse ser, em entrevista a Marie Claire, a favor da liberação de drogas e do aborto.
Não é antagônico uma defensora de duas causas da morte infantil ser diretora de uma instituição como essa? Ou isso é condição do fundador L. Horne, sugerido pela Giving Pledge, cujos exemplos de integrantes são Bill e Melinda Gates, Mark Zuckerberg e David Rockefeller, que o obscuro o tenha. Isso sem contar as parcerias da fundação como TV Globo, Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Marfrig, Plano International, que fala de direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes. Que padrão maldito é esse? Tu indicaste Nelson Tais, que prefere Remdesivir, contra o mal de Wuhan, à cloroquina, sendo que o Remdesivir é um remédio caro, difícil de encontrar e com patente da Gilead, que é parceira de George Soros, enquanto a cloroquina é barato, fácil de achar e sem patente e efetivo. E como brilhantemente nosso amigo Mauro Fagundes apontou em seu canal, tanto George Soros como, vejam só, Bill Gates estão fazendo parceria com a China para sintetizar os ingredientes ativos. Já é a segunda vez que vejo Bill Gates indiretamente atrelado ao teu nome. Não só prefere o Remdesivir, como coloca o povo brasileiro como cobaia de uma vacina experimental pelo Instituto Jenner em Oxford. Mas fui ver quem tem contato com o Instituto e não me surpreendi que um dos doadores do Instituto é a Chan Zuckerberg Initiative, fundada por doutora Priscila Chan e Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Para piorar a situação, qual instituição é uma das fundadoras do Instituto Jenner? Pois é, Fundação Bill e Melinda Gates. Coincidência ou convergência? Então, Fábio Weingarten, tu és brasileiro de verdade e estás com Bolsonaro? Ou és mais uma vulgívaga de um dos tentáculos do globalismo e da nova ordem mundial? Bem, humanos, muitos vão me criticar por esse vídeo, mas preciso começar essa nova série que é bem mais urgente do que a do Tavistock. Vou começar a estudar e pesquisar mais sobre o ABC e tudo que envolve o sistema de comunicação do governo federal para ajudar nosso querido presidente. Se queres que essa série continue, inscreve-te no canal, curta o vídeo e compartilha, pois ajuda muito no crescimento do canal. Se quiseres, há mais outros vídeos que tu podes ver ou deixar rolando para ouvir. Meu lar embaixo da montanha está aberto aos amigos. Até, humanos!